Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui hoje para dar início aos nossos estudos no livro de Colossenses. Estaremos todas as sextas, a partir das 19h30, trazendo para vocês alguns estudos baseados no livro de Colossenses que serão ministrados pela missionária Simone, presidente da SAF do Catolé. Neste momento, eu gostaria de trazer para vocês um texto que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que estejamos atentas ao estudo que a nossa irmã vai nos trazer hoje à noite e nos demais encontros, para que possamos fazer, como está dizendo aqui na palavra do Senhor, estarmos habilitadas para a boa obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Oremos nesse momento pela nossa irmã Simone. Pai amado e querido, nós louvamos a Ti, ó Pai, por este momento especial. Queremos Te agradecer, Senhor nosso Deus, porque o Senhor tem guardado momentos como esse, ó Pai, para estar edificando a Tua igreja, para estar nos abençoando à luz da Tua palavra, Pai. Por isso, neste momento, queremos Te pedir, Senhor nosso Deus, que o Senhor venha de encontro à Tua serva Simone, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue conduzindo os seus estudos, em tudo aquilo que ela venha fazer, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja com ela. Continua abençoando a sua casa, a sua parentela, abençoando a tua filha, ó Deus, que com tanto carinho, ó Pai, se dispôs a estar preparando esses estudos, ó Deus, para que possamos ser edificadas juntamente à luz da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus que nós te oramos e desde já nós te agradecemos. Amadas irmãs e irmãos, eu gostaria de só dar mais um avisozinho a vocês. Ao término do nosso encontro de hoje, se você tiver alguma pergunta sobre o estudo, você coloca lá nos comentários. Durante a semana, a nossa missionária vai estar dando uma olhadinha. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você coloca lá nos comentários do nosso canal, que nós vamos dar uma olhadinha. E no nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, nós estaremos reservando um momento para estar tirando essas dúvidas, caso as irmãs tenham alguma coisa a nos perguntar. Então, vamos ficar agora com a nossa missionária, que vai estar começando a ministrar os nossos estudos no livro de Colossenses. Olá, queridas irmãs, que prazer estarmos aqui começando um novo trabalho, da nossa SAF. Nós vamos estar estudando o livro de Colossenses esses dias, eu chamo isso de série. Nós vamos dividir esse livro, pequeno livro, em 6 partes e eu gostaria de animar você a começar a ler o livro de Colossenses. Nós vamos fazer um desafio, tá bom? Eu gostaria muito que você lesse pelo menos uma vez na semana o livro de Colossenses. Ele é pequeno e é um desafio, Quem conseguir, ótimo. Quem não conseguir, mas vai se esforçando para ler, tá bom? Nesse estudo, nessa série, nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Provavelmente Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E aí Paulo vai nos exortar à prática das virtudes cristãs. E é isso que nós queremos, Essa é a proposta, aprender a palavra do Senhor para pôr em prática. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos e aí mais vamos ter um coração santificado, uma busca pelo Senhor, à medida que nós conhecemos o Senhor Deus. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, se você quiser pegar um caderninho também para anotar, é muito bom a gente anotar. Se você também tiver perguntas, a gente vai abrir aqui no canal os comentários, você vai poder mandar a sua pergunta, mandar seu comentário, falar alguma coisa também para a gente ficar interagindo, tá bom? Então a cada vídeo gravado eu vou dar uma olhada nas perguntas, Rose também vai estar dando uma olhada, as irmãs da federação, eu agradeço, quero aproveitar esse momento e agradecer esse convite maravilhoso. Não tem nada mais que alegre o meu coração do que compartilhar da palavra de Deus. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, podendo dividir, aprender também, a crescermos juntos no conhecimento do Senhor. Então, muito obrigada, Rose querida. Deus te abençoe e te guarde toda a liderança da federação, toda a nossa SAF nesse território brasileiro seja abençoada, grandemente abençoada pelo Senhor. Como nós
vamos crescer cada dia mais. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós cresceremos. Como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso vai nos fazer vislumbrar mais da glória de Deus, olhar para a grandeza de Deus com outros olhos, irmãs. Quanto mais estudamos a palavra, mais aprendemos quem é o nosso Deus e quão pecadoras nós somos, como nós precisamos da sua graça cada dia. Isso nos leva ao quebrantamento. Esse é o objetivo de conhecermos a Deus e estudarmos a sua palavra. Então pega a sua Bíblia. Nós vamos também estar estudando um comentário, um material que eu tenho da Renata Veras, né? Depois eu vou disponibilizar aí o material pela internet, se vocês quiserem copiar, tá bom? Então eu vou ler e o comentário, toda a minha fala vai estar baseada no comentário da Renata Veras. Então vamos lá. Que o Senhor Deus nos abençoe e abra o nosso coração para a gente entender o estudo dessa série. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo, tá bom? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Eu estou no versículo 7 agora. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Quer nos céus, Versículo 21 agora. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecerdes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da herança do evangelho que ouviste e que vos foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós,
e preencho o que está o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. E me foi concedida a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estiver oculto dos céus, dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Que o Senhor nos abençoe através da leitura da palavra do Senhor. Então vamos ao comentário da Renata agora. Esse estudo de hoje, ele tem como tema imagem. E aí ela traz para nós, irmãs, para que a gente pense um pouco sobre a questão da imagem, da nossa imagem, como é que nós nos vemos, né? E ela traz que é um problema muito comum entre as mulheres, o que chama de distúrbio de imagem. Um distúrbio de imagem acontece quando alguém não tem consciência do seu estado e começa a se prejudicar devido a isso. Na vida espiritual também acontecem distúrbios de imagem. Encontra um paralelo interessante. Muitas de nós não temos consciência de quem nós somos e vivemos perdidas, porque não conhecemos quem é Jesus ainda direito. E aí ela vai tratar conosco quem é Cristo nesse estudo de hoje. Quando nós não sabemos quem Cristo é, não sabemos então quem nós somos. Porque a nossa identidade depende totalmente de quando nós compreendemos de quem é Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que nos amou primeiro e nos conquistou para Ele. Então, quem é Cristo? Nesse primeiro capítulo de Colossenses, nós vamos encontrar um panorama revelador, consolador e motivador da nossa realidade em Cristo. Quem é Cristo, então? O primeiro passo para uma compreensão e uma imagem adequada de quem somos, é compreender quem é Cristo. Quem é aquele que morreu, se entregou na cruz pelos nossos pecados? Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o próprio Deus. Mais do que um homem especial, Ele é a imagem exata do Deus invisível, diz no versículo 15. Ele é o próprio Deus que humildemente se submete à condição de servo em nosso favor. Ele é aquele que existe antes de todas as coisas. O versículo 17 diz isso. Através do qual fomos criadas e somos sustentadas dia após dia. Ele é o Deus eterno e tudo depende dele. Ele é o primogênito de toda a criação. Não no sentido de ter sido criado, mas no sentido de ter a primazia sobre tudo. Pois foi por meio dele que tudo foi criado, queridas. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Glória a Deus por isso. Inclusive nós fomos criadas para ele. Ele é o cabeça da igreja. Nele habita toda a plenitude de Deus, diz o versículo 19. Deus, o Deus único Deus, o próprio Deus é o nosso Deus, aquele que se importa conosco. O Deus único, o nosso Deus, Ele se importa conosco. Quantas vezes tratamos Cristo com indiferença, fazendo dele um mero meio para atingir os nossos objetivos? Quantas vezes, na loucura do dia a dia, nós nos esquecemos de Cristo? Quantas vezes nós nos angustiamos e nos exaurimos porque achamos que somos nós as responsáveis por fazer as coisas funcionarem? Que sem o nosso esforço, as coisas simplesmente não caminharão bem, serão um caos. Que tolice da nossa parte pensarmos assim. Vivemos como se não houvesse Cristo, ou se afirmamos que cremos em Cristo, nosso conhecimento sobre Ele e a realidade dele em nossas vidas é tão fraquinha, quase inexistente.
Entender quem é Cristo e qual é o seu caráter deve fazer brotar em nós um sentimento de profunda reverência, dependência e devoção. Cristo não é um ser iluminado, um homem bonzinho, ou um guru ou um gênio da lâmpada. Não, é alguém que só entra em ação quando chamamos. Ele não é nosso parceiro. Interessante, né? Ela usa essa expressão. Ele não é o nosso empregado. Ele não nos deve nada, mas devemos tudo a Ele. Tudo o que somos e temos foi criado por meio dele. E Ele quem nos sustenta, nos dá cada dia de vida. É Deus, é o próprio Deus, e por meio dele. Por isso nós não caímos. Por isso que os nossos pés podem permanecer firmes e a gente pode ter profunda adoração, temor e obediência a Deus. Convenhamos, se a realidade de quem é Cristo e se fosse abundante em nossas vidas, viveríamos de maneira completamente diferente, irmãs. Nós precisamos realmente conhecer quem é Cristo em sua totalidade, em sua abundância, cada dia nos esforçando. É verdade que nós não vamos alcançar essa totalidade do conhecimento de quem é Cristo, mas nós precisamos perseverar, nós devemos buscar isso. Senhor, eu quero a totalidade, mesmo que eu não consiga, mas eu desejo te conhecer, Senhor, de todo o meu coração. No lugar do cansaço, para tentar controlar tudo, nós deveríamos descansar nele, irmãs, deveríamos descansar mais. No lugar das angústias, deveríamos nos tranquilizarmos na sua graça. No lugar das reclamações e murmurações, isso deveria dar lugar às ações de graças a Deus. E por que nós não então vivemos assim? Talvez porque olhamos mais para nós mesmas do que para Ele. Nossa vida é mais orientada para as circunstâncias do que para Cristo. Então qual é a solução para nós? Pedir ajuda a Cristo, para nos fazer conhecê-lo melhor, para nos ajudar a viver à luz da realidade do nosso Senhor em nossas vidas. Aí ela vai trabalhar, a Renata Veras vai trabalhar 3 perguntas. O que nós éramos antes de Cristo? O que era que nós éramos antes de Cristo? No versículo 13, ele diz que Deus nos libertou do império das trevas. Então nós éramos escravas do pecado, nós éramos escravas de Satanás. E o Senhor vem e nos liberta. Nós somos desesperadamente corrompidas, os nossos corações são mais, irmãs. Se não for a graça de Deus nos salvando, nós não temos nada de bom em nós mesmos. Então, quem nós éramos? Pecadoras, miseráveis, mas pela graça de Deus, Cristo nos resgata, Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí no verso, o que Cristo fez por nós? Ela traz também essa pergunta na reflexão. Cristo nos transporta do império das trevas no versículo 13 e 14, ele diz, o qual nós temos a redenção dos nossos pecados. Cristo nos traz a salvação. Glória a Deus por isso. Então nós devemos ser agradecidas a Cristo por isso. Ele é o sacrifício de Deus por nós. Cristo cumpriu ali na cruz. No versículo 22 diz isso. Agora, porém, Cristo nos reconciliou no seu corpo da carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A obra de Cristo na cruz é linda. Ele nos compra, Ele nos restaura, Ele nos regenera. E a cada dia Ele vem nos santificando. Então nós precisamos ser agradecidas. Dar lugar à gratidão. Nós somos tentadas dia após dia a olhar para o que nos falta e não olhar para o que nós temos. Queridas, nós precisamos olhar para o que nós temos e sermos gratas ao Senhor pelo que Ele tem feito e pelo que Ele tem nos dado. Então, a outra pergunta que a Renata faz é o que Cristo espera de nós. Participamos de uma nova realidade, não fazemos mais parte do reino das trevas. É isso que Cristo espera de nós, novas atitudes, irmãs. Nós não fazemos mais parte do reino das trevas, mas nós somos agora cidadãs reais. O caráter desse reino é o caráter de Cristo. Nós devemos ter o caráter de Cristo em nós. E diante disso, nós devemos ter uma vida de humildade, de submissão ao Senhor.
Devemos ter uma vida de agradecimento. Nós devemos ser gratos ao Senhor, nós devemos frutificar em boa obra, nós devemos continuar crescendo no conhecimento de Deus. É isso que Deus espera de nós. Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e coloca em nós esse novo caráter para que a gente possa ter uma vida digna de sermos chamadas filhas de Deus. Uma vida de agradecimento, trocar a murmuração pela gratidão, frutificar em toda boa obra e continuar crescendo no conhecimento de Deus. Então, para terminarmos, devemos pedir para que sejamos cheias do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Fala isso no versículo 9. Nós devemos orar, irmãs, pedindo a Deus. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, nos faz transbordar do teu conhecimento. Como nós precisamos mudar muitas vezes nosso discurso na nossa oração. Eu estava pensando isso nessa semana. Quantas vezes a gente se dobra diante de Deus e ora da mesma maneira, pedindo só por nós mesmos, pelas nossas necessidades. Como nós precisamos melhorar o nosso relacionamento em oração diante do Senhor. Dobrar os nossos joelhos. É verdade, apresentar as nossas necessidades. Deus se agrada que a gente apresente. Mas que a gente possa pedir que sejamos cheias dele, que ele seja suficiente para nós, que nós tenhamos contentamento no Senhor. Devemos pedir também para que possamos agradar-lhe em tudo. Nós devemos trocar essa linguagem de murmuração pela uma linguagem de gratidão, de ações de graças. Devemos pedir para que possamos frutificar em toda boa obra. Deus nos faz frutífera em toda boa obra, não apenas em obras, irmãs. Obras não glorificam Deus. A Bíblia diz em Efésios que as boas obras glorificam Deus. Tem que ser boas obras. E para ser boas obras tem que ser feita da maneira como Deus quer. E não do meu modo, para me agradar, para que eu me sinta bem. Isso não é boa obra, irmãs. Isso é apenas obra, às vezes é carnalidade. Fruto da minha carnalidade, em nome de uma espiritualidade. Deus quer que a gente cresça em boas obras. As boas obras glorificam Deus. Elas apontam para Deus e não para mim. Não para mostrar que eu sou boazinha, que eu faço, que eu sei. Não, é para Deus. As boas obras glorificam. Ele que seja bendito eternamente. Amém. Nós devemos pedir para que possamos estar crescendo no conhecimento de Deus. Esse deve ser um desejo profundo do nosso coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É assim que o profeta Oséias diz. Nós devemos ter isso no nosso coração, queridas. Vamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Ela também diz, a Renata diz, que nós devemos pedir para que possamos ser fortalecidas, baseado no verso 11. Fortalecidas com todo o vigor, segundo o seu poder e segundo a sua glória. Deus está disposto a nos abençoar. Nós precisamos buscar beber da fonte da água da vida. Devemos pedir também para que Ele nos encha de alegria e perseverança e paciência. Nós precisamos ter gozo de estarmos na presença do Senhor. Ele é a grande pérola, a pérola de valor, que nós vendemos tudo, entregamos tudo diante dEle, para termos Ele conosco, termos a grande pérola de valor. Ele é digno, né? Como o jovem rico, não quis largar aquilo que ele tinha, o que ele tinha de mais precioso. O que é que você tem de mais precioso? O Senhor está nos pedindo, tudo entrega a Ele. Tudo entregarei, diz a música. Tudo entregarei. Nossos filhos, nossos esposos, nossos pais, aquelas que não são casadas, os empregos, as profissões, os ministérios. Deus quer que a gente entregue tudo diante dele no altar. Sabe, quando o diácono está com a bandeja lá na frente para receber os dízimos e as ofertas, eu ouvi uma vez uma história dizendo que uma criança pediu para o diácono baixar e o diácono pensava que ele ia colocar, a criança ia colocar um envelope, alguma coisa em cima da bandeja e a criança pedia para que ele baixasse mais até chegar ao chão. Quando o diácono colocou a bandeja no chão, ela subiu em cima. É assim que nós devemos fazer, nós que somos a oferta, irmãs. Deus não é tolo, Deus não se agrada de sacrifícios de tolos. Não percamos tempo gastando nossa vida com sacrifícios de tolos, mas que nós sejamos o verdadeiro sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para terminar, nós devemos pedir que nós possamos ser agradecidas, como nós precisamos ter um coração agradecidas diante do Senhor. E aí a Renata traz algumas perguntas de reflexão que eu gostaria de deixar para você, para que você possa ouvir o vídeo, repetir. Se você quiser responder no seu caderninho, fique à vontade, tá bom? Como você tem visto, tratado e se relacionado com Cristo?
Você tem considerado a realidade e a majestade de Deus na sua vida? Como a realidade de ter Cristo como Senhor impacta a forma como você vive sua vida como mulher, como filha, como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional? Como você tem enxergado a si mesmo diante de Cristo? Qual a atitude do seu coração ao se achegar a Ele? Como você vive à luz da nova realidade desfrutada em Cristo? Então, queria deixar essas perguntas para reflexão, que o Senhor Deus nos abençoe, que a gente possa continuar crescendo no conhecimento dEle. Lembradas do desafio, vamos ler Colossenses pelo menos uma vez por semana. Tá bom, queridas? Deus nos abençoe, que seja útil para o nosso crescimento, o estudo, que você possa voltar, ver quantas vezes for necessário, para que você possa aprender e você ter uma imagem de quem você é. Quando você se olhar no espelho e você talvez vê, uma gordurinha aqui, uma ruga aqui, cabelos brancos chegando, a sua imagem é quem você é em Cristo Jesus. Claro que você deve se cuidar, eu não estou falando que você não deve se cuidar, mas cuidado com a imagem distorcida. O mundo tenta vender esse produto, né, de beleza perfeita, de juventude eterna, e isso não é verdade. Nós somos quem nós somos em Cristo. Glória a Deus por isso. Um grande beijo e até o próximo encontro, tá bom? Deus nos abençoe.